Boa noite a todos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live semanal do Dr. João Batista Gomes Filho. Boa noite, Mônica. Visita sempre, a presença sempre ilustre e especial do meu pai, Sr. João Batista Gomes. Te amo, paizão, seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado aí pela atenção, Mônica. Obrigado pela moral aí que você nos dá. Aguardando aí o pessoal entrar. Num dia dramático, numa semana dramática aí pro ordenamento jurídico brasileiro, com denúncia oferecida pela PGR contra Bolsonaro e a equipe dele ali. Teve muita coisa para falar sobre isso e ao mesmo tempo muita coisa e ao mesmo tempo pouca coisa. Saudade de você, meu paizão. Tô aqui te esperando. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Toda quinta-feira, às 9 da noite, o professor João Batista está aqui comentando algum tema relevante da semana, algum tema do direito e, obviamente, também da política, né? Uma coisa que me chama a atenção, quando eu vejo postagens de professores de direito penal sobre esses assuntos que acabam misturando a política e o direito penal, né? E em especial agora essas denúncias aí contra o Bolsonaro. Eu acho engraçado assim aquela tentativa que as pessoas têm de continuar sendo isentas, de continuar sentadinhas ali em cima do muro, do ponto de vista político, né? Eu vejo o professor vai comentar sobre a adesão do Alexandre de Moraes, aí ele já começa a postagem falando assim: antes de fazer meus comentários sobre a denúncia do Alexandre de Moraes, sobre a denúncia do Bolsonaro, eu quero deixar claro que eu não estou aqui entrando de nenhuma forma na seara política, nem ideológica, porque eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, vou me ater ao aspecto estritamente de direito penal e processual penal. Quando eu vejo uma postagem assim, para mim ela já não serve para mais nada. O camarada tá quase falando assim: eu sou tão limpinho, eu sou tão pudico, eu não posso falar sobre política, eu vou falar apenas do direito penal e processo penal. Tem como separar a investigação que é feita contra o Bolsonaro, a delação premiada do Balcide, as articulações que a gente sabe que são feitas nos bastidores para as coisas acontecerem em Brasília? Tem como separar isso da política, pelo amor de Deus? Não tem. Não tem. É óbvio que existe um componente político naquilo que acontece em Brasília, naquilo que acontece nos tribunais, naquilo que acontece nos tribunais superiores e em especial no que está acontecendo com o Bolsonaro e com o grupo do Bolsonaro. Então a gente lê a denúncia do começo ao fim. A denúncia, para quem tiver a paciência de ler, são 270 e tantas páginas. Então, no final das contas, o Procurador da República vai narrando como se estivesse contando uma longa história, como se fosse uma novela, como se fosse um conto. O que aconteceu em 2021? O que o Bolsonaro falava? O que ele achava das urnas eletrônicas? O que esse pessoal fazia em 2022? Aí faz uma costura, isso e aquilo, não sei o que. No final das contas, a denúncia ela é uma peça política. Tem como separar as coisas. E para quem advoga, e eu sou advogado desde 2006,
professor de Direito Penal e Processo Penal desde 2008. Eu sempre tive um compromisso com a boa doutrina, com a boa prática do penal e processo penal. Dediquei metade da minha vida para estudar esse assunto. É uma das coisas mais tristes que a gente sabe que existe na nossa profissão. É quando você leva um assunto para o tribunal já sabendo qual vai ser a decisão. Então é muito triste quando o advogado chega para um julgamento já sabendo que, independentemente de qualquer coisa que ele venha falar ou não, o juiz já decidiu na cabeça dele, o resultado vai ser o mesmo. Aquilo deixa de ser um julgamento e passa a ser um teatro. Um teatro macabro ainda por cima. E a sensação que a gente tem é que esse processo contra o Bolsonaro, não só contra o Bolsonaro, mas essa é a denúncia específica que foi oferecida contra o Bolsonaro em relação a essa coisa de golpe de Estado, essas acusações de golpe de Estado e tal. Mas mesmo os julgamentos do 8 de janeiro, aquele pessoal que comentou aquela infelicidade de quebrar tudo lá em Brasília, a impressão que eu tenho é a mesma. Você chega, você bate o olho ali no julgamento e parece que o advogado abrir a palavra, abrir um espaço para o advogado falar é pela forma. O advogado falando ou não, seja qual for o argumento do advogado, me parece que já está tudo previamente decidido. E isso começa me parece que o Brasil hoje, ele já está dividido assim, ó, pela postura do Supremo Tribunal Federal, pela omissão completa do Congresso em relação a isso, e pelos arranjos que são feitos. Me parece que o que a gente tá vendo é o seguinte: aquela parte da população que é lulista, petista, lulista, tá triunfante. Por que triunfante? Porque já sabe o resultado, pô. Será que alguém tá pensando? Será que alguém em sã consciência ainda tem dúvida de qual vai ser o resultado do julgamento no Supremo? Alguém ainda tem dúvida que Bolsonaro vai ser preso, que o grupo dele todo vai ser preso, que eles não vão ter mais chance nenhuma, não vão ter mais espaço nenhum na política brasileira? Então o contexto é esse. Aquela metade do Brasil, que é a favor, metade do Brasil não, né? Mas aquela turma de brasileiros que é a favor do Lula, está comemorando antecipadamente, porque já sabe o que vai acontecer, já sabe que é um jogo de cartas marcadas. Qual é a chance de... O advogado Bolsonaro falou hoje na televisão que vai pedir a anulação da delação do Mauro Cid. Qual é a chance do próprio Supremo que homologou a delação do Mauro Cid anular a delação do Mauro Cid? Você mesmo responde, qual que é a chance disso acontecer? A gente viu, hoje teve um vídeo de uma das audiências do Mauro Cid, rodou no Brasil todo. O Alexandre de Moraes falando, né? Essa é a oportunidade que o senhor tem de manter o que o senhor falou ali, senão o senhor já vai sair preso daqui agora e vão ter implicações jurídicas contra o seu pai, contra a sua filha mais velha e contra a sua esposa. Aí o cara começa a se tremer todinho, começa a chorar. Rapaz, até eu fiquei com vontade de confessar no final que eu assisti aqui. Você confessa até coisa que você não sabe nem o que é. E nessa perspectiva, você tem uma outra parte dos brasileiros que é conservadora, que é cristã, que é de direita, que defende aí a garantia da lei da ordem, a tradição, os bons costumes, que já está entrando também numa certa anedonia
Para quem não sabe, o anedônico a anedonia é quase uma depressão, é aquela tristeza, aquela sensação assim que tá tudo cinzento mesmo, tô nem aí para nada, tanto faz como tanto fez. Então me parece que a gente tem essa metade do Brasil que já tá assim, né, anedônica, conformada, tipo assim, bagunçou, Bolsonaro vai ser preso, já foi boi com as cordas mesmo. E nós temos que engolir esse Lula aí, com o Supremo Tribunal Federal segurando o Lula lá. Inflação altíssima e o país nessa situação difícil e a gente um pouco sem perspectiva. Então, não adianta Marcel Van Hatten gritar daquele jeito, Gustavo Gayer tentar, é tudo importante que seja feito. Mas a primeira perspectiva que eu faço é essa. Eu li a denúncia, porque sou professor de processo penal, 270 e tantas páginas, li com preguiça. Porque o meu espírito, quando eu sento para ler a denúncia do Bolsonaro, seja lá qualquer coisa que o Procurador-Geral da República tivesse colocado ali, bastava colocar os pedidos. Vai ser acatado. Vai ser acatado. Então, é esse contexto, é esse estado de coisas que me deixa triste. Eu vi o advogado do Bolsonaro dando uma entrevista, se eu não me engano, para a Globo News ou para a CNN, em que ele estava falando, cadê a comunidade jurídica do país? Que na época da Lava Jato, na época do Sérgio Moro, vociferava contra a delação premiada de réu preso. Falava que você não pode colocar um réu preso para fazer delação premiada, porque aquela delação ela é viciada, o ato de vontade é viciado. O cara delatou porque estava preso, queria sair da cadeia. E aí, cadê o grupo de advogados lá do grupo dos prerrogativas, todos os democratas? Essa galera não está nem aí para a democracia. Quem falava que é inadmissível delação premiada com réu preso, que é inadmissível prender a pessoa só para forçar esse sujeito a delatar, não estava preocupado com esse conceito. Estava apenas querendo usar esse fundamento para anular a delação premiada de Zé Disseu e Companhia Limitada. Porque na hora que acontece a mesma coisa, num nível gravíssimo, filmado para todo mundo ver, o delator chorando lá, engasgado, bebendo água, meu Deus do céu, e o ministro falando, se você não consertar as coisas que você está falando aí agora, você vai sair daqui preso e sua família vai todinha cair em desgraça. Ninguém fala nada, pô. Ninguém fala nada. Por quê? Porque existe uma parte da comunidade jurídica que está disposta a deixar a Constituição e o processo penal ir para o saco se for para prender o Bozo. O problema é que o Bolsonaro amanhã ele acaba e a gente continua. E aí? Eu participo de um grupo de advogados que se reúne uma vez por semana para conversar sobre casos de alto nível, um grupo de grandes advogados do Brasil. E no meio dos advogados a gente já conversa assim sobre a insegurança jurídica que vigora no país. O fato de ter uma jurisprudência do Tribunal Superior falando que um ato tem que ser realizado de determinada maneira, hoje significa muito pouco. Porque hoje você chega numa audiência e os juízes eles estão meio que se sentindo à vontade para fazer o que quiser. O que quiser mesmo. Do jeito que quiser. E aí o advogado que se vira para recorrer. E muitas vezes você vai ter tribunais com decisões diferentes para a mesma coisa. Então faça aqui essa reflexão do estado difícil que está o Brasil hoje, do ponto de vista da insegurança jurídica. Hoje nós temos, eu sou professor de processo penal, e eu digo para você que hoje vigora um certo vale-tudo processual. Um certo vale-tudo processual. Então, o brasileiro que tem o mínimo de juízo precisa tomar muito cuidado com o Poder Judiciário.
O brasileiro tem mínimo de juízo que quer zelar pela sua vida, pelo seu patrimônio, pela sua liberdade. Toma cuidado com o judiciário. Não dá para ter garantia e grande confiança de que a gente vai ter grandes julgamentos com segurança jurídica no judiciário brasileiro. Tá? Então o resumo dessa introdução aqui é isso. Me parece que já existe um clima de jogo de cartas marcadas. Me parece que o fato do processo do Bolsonaro correr no Supremo com a forçação de barra em relação à extensão do foro privilegiado, um Alexandre de Moraes que não se afasta dos julgamentos de forma alguma. E aí eu fico me perguntando aonde foi que a gente se distraiu para de repente a gente acordar um dia e aceitar um processo em que se menciona que um grupo de militares queria inclusive matar o ministro e aquele ministro que seria em tese morto ser o julgador. Vai condenar ou vai absolver? Todo mundo já sabe a resposta. Todo mundo já sabe a resposta. Então esse é o cenário. A denúncia. Agora eu vou falar sobre a denúncia. Para quem não sabe, existe uma série de requisitos. Existem requisitos formais para elaboração de uma denúncia criminal. Então, via de regra, a denúncia ela tem que apresentar os fatos narrados com todas as suas circunstâncias, sob pena de ser uma denúncia inepta, tá? Ela tem que apresentar os fatos narrados com todas as suas circunstâncias. Então, para você ser denunciado por alguma coisa criminalmente, a petição inicial do Ministério Público, que é a chamada de denúncia, ela tem que ter dia, hora, local, meio de execução e demais circunstâncias correlatas. Então alguém tem que falar, ó, Joel, no dia tal, na hora tal, junto com fulano, ciclano e beltrano, fizeram isso, isso e aquilo. Certo? E a denúncia ela tem que apresentar um fato que é narrado como crime. Fato narrado como crime. Então, e aí vem o básico. O que é crime? Crime é aquilo que é imoral? Crime é aquilo que a gente não gosta? Crime é aquilo que é absurdo? Não. Crime é uma conduta prevista na norma como tal, como proibida na norma criminal. Lá no Código Penal ou em uma legislação penal especial. Certo? E aí, quando a gente lê a denúncia, rapaz, é curioso ler essa denúncia. E ao mesmo tempo é o que eu falei aqui no começo, até num tom um pouco melancólico, que a gente está falando dessa denúncia só por curiosidade histórica. Porque a gente já sabe muito bem o que vai acontecer. Você vê centenas e centenas de páginas, dezenas de páginas, a denúncia falando assim, em 2021, Bolsonaro fez uma reunião, tal dia o Bolsonaro fez uma live, nessa live ele estava do lado do Alexandre Ramagem e do Anderson Torres, que aparentemente anuiu com aquele conteúdo. Meu Deus do céu, o que é que tem de crime o presidente fazer live, cara? Opinião do presidente. Presidente a favor do voto impresso. Porque naquela live já existia uma articulação dessa organização criminosa para colocar em xeque a segurança da votação eletrônica. Aí eu te pergunto, e aí isso é um tipo de coisa que a gente tem que até evitar falar, porque se tem um assunto que tem que ser evitado no Brasil é a urna eletrônica, senão você cai em desgraça. Urna eletrônica é uma tecnologia. Como toda tecnologia, ela sempre vai poder, toda e qualquer tecnologia, sempre vai poder ser objeto de aperfeiçoamentos. E toda tecnologia, ao longo do tempo, ela se submete a uma coisa chamada de obsolescência, ela fica obsoleta, né? E se você for pesquisar, você vai achar
ministro do Supremo, que antigamente, quando ele era candidato, ele também questionava a urna eletrônica. Tá aí, vídeo para quem quiser ver. Nem vou ficar falando muito sobre isso para não me expor. Então a denúncia, ela vai, na verdade, contando uma série de histórias de coisas que são exercício regular de direito do presidente, do ponto de vista do que se remete ao Bolsonaro. E aí eu vou falar para você, se eu estiver falando errado, me corrija. Mas na parte da denúncia, em que eu procurei na denúncia, qual é a conduta apontada que o Bolsonaro cometeu? O que o Bolsonaro fez exatamente que pode ser considerado crime? Você não acha, eu acho tudo muito singelo. Por exemplo, a própria denúncia, ela colaciona os áudios de alguns militares e de um pessoal mais inflamado, perguntando pro Malucídio, tipo assim: ei, Malucídio, o presidente vai assinar alguma coisa? E ele respondia assim: ó, difícil. Aí o pessoal: pô, mas esse negócio de 4 linhas da Constituição não tá com nada. Leia a denúncia e procure ali qual foi a conduta do Bolsonaro direcionada a golpe de Estado. O que mais se aproxima são os momentos em que o Bolsonaro reúne os militares de alta patente, reúne os comandantes das Forças Armadas, e me parece que ele coloca para reflexão, ele pergunta a opinião deles sobre determinadas coisas, determinadas propostas que chegam para ele. Não existe nenhum ato de execução. E aí eu já falei isso em outras lives, vou repetir. Só responde pelo crime aquele que pelo menos começa um ato de execução. Se o Bolsonaro tivesse assinado, e é isso que me dói lendo aquilo, se o Bolsonaro tivesse assinado algum decreto presidencial e oficiado aos oficiais, aos comandantes das Forças Armadas para cumprir, e se esse ato fosse ilegal em essência, a gente até poderia pensar em uma execução, uma tentativa de algum crime. Mas tudo que a gente viu foi, e esse é o resumo da denúncia, coisas sendo levadas para o Bolsonaro, pressão de todo jeito, muita gente querendo sugerir todo tipo de coisa, e ele ouvindo todo mundo. Alguma coisa que ele achava relevante, ele submetia ali ao comandante das forças, aos comandantes das forças, e no final das contas, sabe o que ele fez? Nada. Qual foi o ato de execução do Bolsonaro contra o Estado Democrático de Direito? Nenhum. E aí a gente viu, por exemplo, uma entrevista do ministro da Defesa, o Múcio. Olha que interessante, o ministro da Defesa falou que quando ele assumiu, ali no governo de transição, ele teve dificuldade de ser recebido pelos comandantes das Forças Armadas. E aí ele era amigo do Bolsonaro, e ele pediu para o presidente, e o Bolsonaro fez uma intervenção junto aos comandantes, para os comandantes receberem o José Múcio e fazerem a transição do governo. Então, obviamente que isso demonstra alguém que não estava ali caminhando para fazer um golpe de Estado. Certo? Do ponto de vista. E aí, quando eu falo isso, eu estou tentando responder a pergunta que todo mundo me faz, né? Bolsonaro cometeu crime ou não? Não cometeu. Ali, daquele jeito que está, não cometeu. Não cometeu. Se tivesse cometido, eu falava. Quem me conhece sabe que eu tenho decência e sinceridade possível e honestidade intelectual para falar isso. Se eu tivesse lido a denúncia e visto algum crime do Bolsonaro, eu juro que eu falaria aqui, ó, eu sou bolsonarista, mas infelizmente Bolsonaro cometeu um crime ali. E na minha humilde opinião, não teve crime do Bolsonaro. Certo? E aí, por exemplo, tem um capítulo lá da denúncia que fala de movimentações da Polícia Rodoviária Federal, relacionadas
atrapalhar alguma coisa das eleições e tal. Também acho tudo muito vago e muito distante você não tem ali uma prova de que o presidente estava coordenando aquilo, ou pelo menos sabendo daquilo. E o pior, quando você estuda processo penal, e quando você estuda prova, direito probatório, você vai estudar um negócio chamado documento. Tá? Documento. E eu digo para você uma coisa: documento é algo que atesta alguma coisa. E via de regra, um documento, para ele ser chamado de documento, ele tem que ser uma manifestação, uma declaração de vontade, uma manifestação exarada por alguém, e via de regra ele tem que ser assinado. A Polícia Federal pegou a agenda de General Heleno, papel de rascunho da mesa de não sei quem, e você vê assim uns rascunhos bem... É mais ou menos como se eu tivesse aqui, ó. Eu tô sozinho em casa hoje, eu tô com a minha agenda aqui, aí é mais ou menos, aí eu quero trocar uma ideia com meu pai sobre alguns assuntos, e de repente eu pego a minha caneta e eu começo a rascunhar antes de conversar com ele. Exercício de imaginação. Possivelmente eu posso escrever na minha agenda aqui coisas que eu nunca vou nem falar com alguém, mas fica ali como rascunho. Eu estou organizando o meu pensamento com a caneta e o papel. Então, se eu não fiz uma declaração, se eu não mandei uma ordem, se eu não declarei, se eu não atestei algo e assinei, impus ali a minha firma falando: eu, João Batista Gomes Filho, sou o autor desse documento aqui, e ele vai ter alguma relevância no mundo real, você nem pode chamar aquilo de documento. E me parece que a Procuradoria da República esqueceu disso e coloca lá uns papéis apócrifos lá, que fala que é minuta do golpe, plano do punhal verde e amarelo, tudo frágil. Infelizmente, frágil. Algo que há toda a evidência. E aí, se eu sou advogado num caso desse, eu sigo aqui o que eu aprendi com o Dr. Paulo Chadu, que é meu colega de profissão hoje. Inclusive a gente vai fazer um júri aí em Goiás agora em junho, vamos fazer um júri juntos. Chadu fala assim, ó: o grande advogado ele tem que pegar um processo enorme e reduzir ele em um ponto, 2 ou no máximo 3 pontos. Qual é o ponto? Se eu fosse o advogado desse processo, eu resumiria tudo no seguinte ponto: tem algumas coisas a se discutir, alegaria a nulidade da delação premiada do Mauro Cid, vou já falar disso, mas o ponto seria: tudo que existe nesse processo, ainda que seja verdade, ainda que